Glória a Deus, que alegria, gente. Quem está feliz aí, diga amém. Muito bom poder chegar aqui, conversar com os seus pastores. Feliz por tudo aquilo que Deus tem feito, pela liderança dessa casa. Feliz por ser convidado para estar aqui com vocês. Muito feliz. Cumprimenta alguém antes de você sentar. Fala, é bom estar aqui com você, mas sem hipocrisia, sem falsidade. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você. Utilizei basicamente o ano passado inteiro com a nossa comunidade, com todas as nossas comunidades. Hoje na Dínamos nós somos mais de uma igreja local, e nós utilizamos o ano passado basicamente inteiro e temos falado um pouco sobre isso, sobre o poder da mesa, sobre o aspecto do evangelho não ser um púlpito, ser uma mesa. E a pedagogia perfeita de Deus é que, quando nós somos convidados por Deus, Ele nos convida e nos introduz numa mesa. E espiritualmente, como família espiritual, nós estamos assentados aqui. Mas o convite de Deus é para que possamos compreender o que isso significa, o que está por detrás disso, qual que é o significado disso. E eu quero pedir a você que me ajude. A vida de pastor não é fácil. Então, eu sei que eu estou aqui diante de um púlpito difícil. Você tem ouvido seu pastor todos os domingos aqui, ele convida alguém para complicar a pessoa, né? Então, eu sei que... Mas eu quero que você me ajude. Tem alguém que pode me ajudar aí? Diga amém. Você sabe que outro dia me contaram uma história que um pastor foi pregar numa igreja. E aí o pastor da igreja, era uma cidade interior, falou: pastor, chega um pouco antes, tem um casal aqui na nossa comunidade que ama receber pessoas. Você vem mais cedo, você passa na casa desse casal, eles têm uma casa grande, eles prepararam um quarto para te receber, e a irmã adora cozinhar. Tem alguma irmã que adora cozinhar aí? A irmã adora cozinhar. E aí você chega antes. Aí o pastor chegou antes, foi para a casa desse casal, chegou lá, a irmã adorava cozinhar. E aí o pastor, ela preparou o almoço, o pastor chegou na hora do almoço, ela chegou com a expectativa que o pastor ia almoçar. O pastor falou: oh, irmã, não vou almoçar não, à noite eu vou pregar, eu sou um homem de consagração, então não vou comer nada. A irmã ficou muito frustrada. As irmãs que adoram cozinhar aqui, imagina, você preparou o banquete, o pastor recusou. Aí o pastor foi para o quarto para poder se arrumar e foi passando a tarde. Ela falou para o marido dela: já que eu fiz um monte de bolo, pão, preparei o café da tarde, pelo menos o café da tarde ele vai tomar. Então ela foi lá, trocou a mesa, tirou o almoço, preparou aquele café da tarde, bolo, pão e toda aquela coisa. Aí o pastor sai do quarto, ela na expectativa falou: pastor, você não almoçou, mas o café da tarde está posto, está aqui, ó, bolo, pão, café, chá, aquela mesa maravilhosa. Aí o pastor falou: oh, irmã, eu sou um homem de consagração, mais tarde eu vou ministrar no culto, eu também não vou tomar o café da tarde. A irmã ficou muito frustrada, mas tudo bem. Eles foram para o culto, o pastor pregou. No final do culto eles estão voltando para casa, o pastor estava no banco de trás, o casal na frente. Ele falou: e aí, gente, o que vocês acharam do culto? A irmã virou, olhou para o pastor: eu achei que você podia ter comido. Em outras palavras, acho que o jejum não valeu muito. Eu estou de jejum hoje aqui, viu, gente? Eu espero que funcione. Brincadeiras à parte, nós temos falado muito sobre o aspecto do poder da mesa. Por quê? Porque tão rapidamente nós deturpamos o que é o evangelho, tão rapidamente nós perdemos o conceito correto do que é a igreja, e nós transformamos a igreja em mais um lugar de consumo, dentre tantos lugares de consumo que temos na nossa vida. E nós vivemos no momento que nós estamos avaliando o tempo inteiro os lugares que vamos e o consumo que fazemos.
é o aplicativo que nós damos nota, é o atendimento do mercado que nós damos nota, e está tudo preparado, tudo arranjado, para que você o tempo inteiro se sinta satisfeito nos lugares que você está. Qual que é a nossa crise com família nessa geração? É que nós estamos tão acostumados a consumir, que nós não entendemos que família é um lugar de dar. Nós estamos tão acostumados a consumir, que aí a gente casa, a gente acha que também no casamento é um lugar de consumo. E qual que é o problema do lugar de consumo? É que no lugar de consumo eu sou o centro, o meu desejo é o centro, o que eu quero é o centro, o que eu desejo é o centro. E aí, tão rapidamente também nós fazemos do ambiente da mesa da igreja um lugar como esse, onde eu só estou preocupado em consumir. Eu pergunto para você, qual que é a revolução que pode acontecer com uma comunidade, com tantas pessoas como eu estou vendo aqui, se nós nos propuséssemos a dar ao invés de consumir, a servir ao invés de ser servidos, a doar ao invés de receber? E Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 17, eu quero ler com você, capítulo 11, melhor dizendo, verso 17, 1 Coríntios 11, 17, você já leu esse texto, uma vez por mês nós ceiamos, eu quero usar ele como base, para poder conversar com você sobre o que Paulo está trazendo aqui, e qual é a forma que Paulo está nos convidando a enxergar a mesa. Por quê? Porque nós amamos aquilo que pode de alguma forma produzir visibilidade. Deus sempre está trabalhando naquilo que vai produzir transformação. Em 1 Coríntios 11, 17, Paulo começa dizendo: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. E o verso 18, primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, no verso 20, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Verso 22, será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Diga assim, será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Repita comigo, será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Essa é a pergunta que Paulo faz. Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Quer que eu vos elogie? Certamente não elogiarei, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, que na noite em que Jesus foi traído, diga comigo, na noite em que Jesus foi traído. E aí Paulo diz o que ele fez, diga, tomou o pão, deu graças e o partiu. Uma vez mais, diga, tomou o pão, deu graças e o partiu, e disse: esse é meu corpo que é entregue por vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, obrigado por esse tempo, obrigado por essa igreja, obrigado por cada um de nós. Eu sei que nós nos reunimos aqui e há uma mobilização para que esse evento acontecesse, para que essa conferência funcionasse, e toda essa mobilização tem uma expectativa, a Tua palavra nos transformando. Tudo que foi feito aqui tem uma expectativa, e a nossa expectativa não está nos homens, não está, nós oramos para que aquilo que vai além da compreensão humana, aquilo que toca o nosso espírito, nós oramos pedindo ao Teu Espírito, leva a nossa mente cativa às verdades da Tua palavra, transforma-nos com a Tua realidade. Nós oramos pedindo ao Teu Espírito, transforma o nosso entendimento, renova o nosso coração. Nós oramos pedindo ao Teu Espírito, a Tua palavra é água para o sedento, é pão para o faminto, a Tua palavra é transformação para aquele que precisa. Por isso nós nos voltamos à Tua palavra e pedimos ao Teu Espírito que fale conosco, que transforme quem somos, que renove quem somos. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. O que Paulo está usando aqui é a mesa da ceia para poder nos ensinar um princípio espiritual. E esse princípio espiritual vai mudar tudo, ele transforma tudo. Esse princípio espiritual
tem poder de trazer uma renovação sobre o estilo de vida na qual vivemos. E qual é o problema? O problema é que, naturalmente falando, Jesus vai dar os sinais escatológicos, o sinal dos fins dos tempos. E você sabe, tem muitos sinais, aliás, se não todos os sinais já se cumpriram. E Jesus termina os seus sinais dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E eu sei que quando fala que o amor se esfriaria, logo você pensa, eu imagino que aqui passa o Datena também, né, gente? Eu sou daqueles que ama assistir Datena. Se deixar, eu gosto de assistir aquelas histórias, sabe? Aqueles comentaristas sensacionalistas, eles nem sabem o que está acontecendo, eles ficam narrando o que não sabem. É maravilhoso. E aconteceu, e como foi? Eles começam a criar uma história que não é. Eu sempre gostei disso. Gostava de Linha Direta, quando, não sei se tem gente da época da Linha Direta aqui. Aí falava, o matador pode estar no seu bairro. Eu era criança, ficava com medo de dormir. Eu falava, vai que ele está aqui no bairro. E quando fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, o que você logo pensa? Você fala, rapaz, chegou até no interior agora. Está acontecendo crime por aqui. Tem pai que está matando a mulher, tem filho que está matando o pai. Aí você fala, o amor está se esfriando. Isso é amor que está se esfriando, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor que a Bíblia está falando ali no original é o ágape. É o amor de quem recebeu a Cristo. É o amor entre os irmãos se esfriaria. Quando a gente conversa algumas coisas, a gente percebe que o espírito do anticristo que Jesus está predizendo, né? Tem irmão que fala, pastor, lá nos Estados Unidos tem uma cidade que já estão implantando chip. Tem irmão que está muito preocupado com chip, né? E eu diria, é até legal você se preocupar com chip, mas o espírito do anticristo está mais perto da gente do que a gente pode imaginar, porque ele está o tempo inteiro querendo ganhar algum espaço no nosso coração. E o que é o amor de muitos se esfriaria? É quando a gente passa a amar mais as coisas e usar as pessoas. O amor se esfriar é quando eu começo a estabelecer relações que eu uso as pessoas para o meu benefício, e eu passo a amar as coisas. Eu amo mais o que eu tenho do que quem eu tenho. E aí eu começo então a me relacionar com um ambiente de uso para tudo que eu faço. Eu quero usar quem está do meu lado. Eu quero usar as pessoas que estão do meu lado. Eu quero usar os contextos que estão do meu lado. Eu quero usar os relacionamentos que estão do meu lado. Por quê? Porque no final, tudo que eu estou fazendo tem um objetivo. É de alguma forma fazer com que as pessoas sirvam aquilo que eu quero para a minha história. E qual que é o problema? É que Paulo está trazendo aqui a mesa da ceia, e eu vou te explicar um pouco mais, para poder dizer para os coríntios, olha, nós corremos o risco de poder reproduzir isso em tudo na nossa vida. Nós corremos o risco, por quê? Porque o espírito contrário a Cristo, o espírito do anticristo, é o espírito que diz, eu subirei ao mais altos céus, serei como o Altíssimo, eu vou sentar no trono, e todo mundo vai me servir. Você lembra quem desejou isso? Agora isso passa a ser um espírito de muitas pessoas. A busca da vida dele é sentar num trono para que todo mundo possa servi-lo. Ele chega nos lugares, ele está procurando um lugar de trono para que os outros possam servi-lo. O tempo inteiro a cabeça dele é, o que eu posso fazer para poder ter domínio sobre os outros? O que eu posso fazer para que os outros me sirvam? O que eu posso fazer? Mas a Bíblia diz que o Espírito de Cristo não é esse. Paulo vai dizer aos Filipenses, não tendo por usurpação ser igual a Deus. O que ele faz? Ele se diminui. Ele abre mão da sua glória. Ele se entrega. Porque o Espírito de Cristo, ele não quer subir, ele se propõe a descer. Ele não se exalta, ele se humilha. E aqui é interessante que em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo, depois de falar à igreja dos Coríntios, ele fala, olha, tem algo que está acontecendo no meio de vocês que eu não vos louvo, não vos elogio. E Paulo começa um processo de repreensão aos coríntios, um tanto quanto curioso, porque Paulo diz o seguinte, olha, nisso que eu vou falar agora eu não vos louvo. E aí Paulo diz o seguinte,
porque eu sei que o que está acontecendo no meio de vocês, as reuniões de vocês, Paulo dizendo aos Coríntios, faz mais mal do que bem. Isso é muito intrigante. Eu tive que parar nesse texto e aplicar o desdobramento dele por quase um ano, porque é muito intrigante. Como que uma reunião dos irmãos pode fazer mais mal do que bem? O que os irmãos estão fazendo nessa reunião? Paulo não está falando aqui num ajuntamento dos jovens da igreja para pecar. Paulo não está falando do futebol dos irmãos carnais, né? Que eu sei, aqui deve ter o futebol dos irmãos carnais, né? O irmão tem que ficar trancado para não ir no futebol. Paulo não está falando, olha, o futebol desses irmãos carnais. Por fim, lá na minha comunidade, acabei com o futebol. Paulo está falando do futebol dos irmãos carnais. Ou Paulo não está dizendo, olha o motim dos irmãos rebeldes da igreja. Não, Paulo está falando da reunião da igreja, do dia a dia. Está falando, está fazendo para vocês, está sendo pior, está fazendo mais mal do que bem. Não, peraí, uma coisa, ou Paulo está enganado, ou o que ele está falando deve ser avaliado, porque é grave. E aí Paulo começa dizendo o seguinte, porque eu sei que tem divisões no meio de vocês. E aí você fala, pastor, aqui em Itatiba não, lá em São Paulo tem divisões, aqui na gente não. Eu não falo mal de ninguém, eu não vou na casa de nenhum irmão para tecer comentário. Eu sei que você pensa divisões como falar mal de alguém, mas não é esse tipo de divisão que Paulo está dizendo. Sabe qual é o tipo de divisão que Paulo está falando? Paulo está dizendo, olha, nós somos um ambiente plural, mas tem gente que ainda vive como se fosse singular. Tem gente que ainda vive apartada de um ambiente coletivo. Já viu aquela coisa, pastor, eu só quero vir aqui, receber alguma coisa para mim, voltar para minha casa, está tudo certo. Divisivo. Pastor, eu só estou aqui, eu só estou querendo porque meu casamento está precisando, então eu chego aqui. Que tipo de divisão que Paulo está dizendo? Paulo está falando, você está no meio de todo mundo, mas você só está pensando em você. Você está reunido com toda a igreja, mas o objetivo da sua vida é só a sua própria história. E qual que é o problema? É que no consenso natural de consumismo, você diz, a coisa mais certa, pastor, é que eu vim aqui só buscar alguma coisa para a minha vida. Só quero buscar, eu só estou procurando aqui a melhora do meu casamento. Eu só estou procurando, pastor, porque emocionalmente eu não estou legal. Então eu venho aqui quando eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, para resolver o meu problema. E Paulo está dizendo, não, que isso é um espírito divisivo. Porque ao mesmo tempo que você está com o corpo, você não faz parte dele. Ao mesmo tempo que você está no ambiente plural, você continua pensando de forma individualista. É o espírito do anticristo. Eu vou obter a minha vantagem. Depois que eu peguei tudo que eu quero, resolvi minha vida, está tudo certo. Você sabe que o fenômeno pós-pandemia é mais do que alguém que é desigrejado, são os multigrejados. E as pessoas que elas vão frequentar por um tempo até arrancar o que podem. Depois que elas arrancaram tudo que podem, elas vão encontrar um lugar que as satisfaça de uma forma melhor. E aqui os coríntios já viviam isso, não é coisa nova não, faz 2000 anos. E Paulo vai propor algumas coisas dentro desse cenário que eu quero colocar 4 pontos pelo menos aqui para você. Primeiro, Paulo vai propor, é interessante por quê? Porque os discípulos, lá em Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que os discípulos estavam a caminho de Emaús. Alguém lembra da história dos discípulos a caminho de Emaús? A gente canta, a Morada fez música. E eles estão andando com Jesus, eles vão andar alguns quilômetros com Jesus, e a Bíblia diz que eles não sabem que é Jesus, os olhos deles estão o quê? Fechados. Eles ainda não estão vendo a plenitude de Cristo. Você sabe o que é andar com Jesus e não saber o que é Jesus, gente? Imagina eu saio com você, eu não sei se... Às vezes acontece comigo que eu sou um cara esquecido e acabo conhecendo muita gente. Alguém vem conversar comigo, a pessoa fica um tempão e eu fico ali querendo saber quem é a pessoa, e a pessoa me tratando como se eu soubesse quem era ela. Que coisa horrível. Os discípulos estão andando com Jesus, mas eles não sabem que é Jesus. A Bíblia diz que o coração deles queima, mas os olhos permanecem fechados. Mas aí eles entram em casa, em Lucas capítulo 24. Aí a Bíblia diz que acontece o quê? O que acontece? E ao partir o pão, diga partir o pão.
Quando eles partem um pão, o que acontece? É quando eles comem pão? Não, é quando eles partem o pão. Porque tem um princípio espiritual em partir. Tem gente que só está preocupada em comer, continua sem enxergar com plenitude. Tem irmão que vem aqui há 10 anos só comer. Tem gente que a vida dele é só comer. No sentido de que, espiritualmente, ele só quer comer. Ele só quer sentar num banquete para comer. Ele só quer estar no culto para comer. Ele chega aqui e pergunta: eu espero que esse pastor aí que eu nem conheço, muito provavelmente você não me conhece, seja bem-vindo, que eu sou mundialmente desconhecido. Mas eu sei que você fala: eu espero que esse amigo aí que o pastor convidou seja um cara bom, que hoje eu estou precisando. Aí alguém diz: não, ó, você vai para determinado departamento da igreja ser liderado. Aí você olha para o líder e fala: eu espero que esse líder seja bom, porque eu preciso comer, porque eu preciso me alimentar. Aí você vai participar do louvor, músicas que eu gosto, que eu come e continua sem enxergar. A Bíblia diz que quando eles entram em casa e ao partir o pão, porque tem um poder no Evangelho quando você parte, quando você doa, quando você reparte, quando você diz: eu vou sair do lugar de consumismo para estar num lugar de compartilhamento. Isso não é matéria de líder não, é para todo crente. Isso aqui não é papo para quem: ai pastor, eu não estou querendo assumir uma função na igreja. Não, você é crente, você nasceu de novo, então seja bem-vindo. Quem só vive comendo, vive cego. Quem só vive comendo, vive no mesmo lugar. Quem só vive comendo, Paulo está dizendo, as suas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. É por isso que tem gente que fica 50 anos dentro da igreja e parece que não tem mudanças efetivas, não tem intimidade, não tem transformação em nada, porque vive comendo. Mas tem um poder quando você se propõe a partir. Partir. O que Paulo está propondo aqui, e que nos confronta, porque naturalmente nós gostamos de comer, naturalmente nós queremos o tempo inteiro é que as pessoas supram a nossa necessidade, naturalmente nós estamos escondidos o tempo inteiro atrás de alguma desculpa para que alguém seja o nosso suprimento. Por quê? Porque nós gostamos desse lugar de infantilidade. Mas depois que você se converteu, Deus tem um objetivo: te conformar à imagem de Jesus. Jesus é o nosso protótipo perfeito. Eu sei que seu pastor é incrível, mas ele não é o protótipo perfeito. Eu sei que você conhece muita gente que assim, te acena, mas o protótipo perfeito é Jesus. Eu sei que você está olhando para mim e falando: cara, legal, tenho certeza que você está pensando nisso agora. Mas o nosso protótipo perfeito é Jesus. Ele é o padrão perfeito. E quando nós estamos falando desse lugar, o que Paulo vai propor aqui? Em primeiro lugar, Paulo vai propor que o Evangelho troca a nossa perspectiva. Diga assim: o Evangelho troca a nossa perspectiva. Gente, é tão ruim quando você para num farol e você encontra um pedinte. Porque quando você encontra alguém pedindo, todo homem nasceu com uma imagem de Deus, o imago Dei. Mas quando você encontra alguém pedindo, a minha sensação é que a natureza de Deus foi arrancada dele. Por quê? Porque a expressão da natureza de Deus não é pedir, é dar. A expressão da natureza de Deus não é alguém ficar atrás de você pedindo comida. É contrária. Naturalmente falando, aquela pessoa está fora da imagem que Deus projetou ela para ter. Por quê? Porque ela está num lugar de miséria, e Deus não criou ninguém para esse lugar de miséria. Mas qual que é a questão? Paulo está dizendo, tem gente que não é miserável naturalmente, mas é miserável espiritualmente. Tem gente que naturalmente não está pedindo comida, mas espiritualmente vive num contexto de miséria. Você sabe, um tempo atrás tinha um irmão, ele estava sumido da igreja. Aí eu encontrei ele e falei: irmão, você está sumido. Ele falou: pastor, vou te falar porque eu estou sumido. Eu falei: por quê? Ele falou: porque meu líder não me liga. Eu sei que aqui não acontece isso. Eu falei: é mesmo, irmão? É, pastor, meu líder não me liga. Aí eu, como um bom pastor, fui atrás do líder. Foi para o líder dele: irmão, fui falar com o fulano,
Ele falou que não está vindo porque você não liga para ele. Aí o líder olhou para mim e falou: pastor, mas ele também não me liga. Eu falei: gostei dessa resposta. Voltei lá para o irmão e falei: irmão, por que o irmão, só porque ele é líder, tem que te ligar? Por que você não cresce? Por que você não amadurece? Por que você não sai desse lugar de miséria e começa a utilizar aquilo que Deus tem te dado? O Evangelho troca a nossa perspectiva, porque Jesus encontra uma mulher em João capítulo 4, a mulher samaritana. Teologicamente falando, é o sermão mais profundo de Jesus, mais impactante, mais relevante. Jesus encontra aquela mulher. O que a mulher tinha ido fazer no tanque, gente? Você lembra? Pegar água. E por que ela foi pegar água? Porque tudo que ela tinha era um cântaro vazio. Ela era alguém vazia. Ela estava indo buscar água. Tem um sentido espiritual. A água fala desse fluir do Espírito. A mulher está indo buscar água, mas ela tem um cântaro vazio. Ela está indo lá. E aí Jesus olha para ela e diz: olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? É possível que você pegue dessa água, mas viva uma vida seca a vida inteira. É possível você frequentar uma igreja e ser seco a vida inteira, buscando água de domingo em domingo. Aí você vai procurar os seus poços. Talvez o poço seja um discipulado, aí você vai ficar procurando água em alguém, numa pessoa. Talvez você fique procurando água num relacionamento. Talvez você vai ficar procurando. E aí nós vamos procurando maneiras de obter água. Mas Jesus está dizendo: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Daqui a pouco você vai estar com sede de novo. Daqui a pouco você vai ter sede de novo. Nessa perspectiva você vai ficar preso a ter sede o tempo inteiro. Mas Jesus promete para aquela mulher em João capítulo 4, no verso 14: mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Mas mais do que não ter sede, o que ele promete para ela? Do seu interior vai fluir um rio. Tem uma diferença muito grande entre ter um cântaro vazio e ter um interior que flui como um rio. Sabe qual que é a diferença? É a natureza do cântaro e a natureza da fonte. O cântaro não tem água por si, ele precisa de água dos outros. Eu sei que você acha legal ter que ficar dependendo emocionalmente dos outros, mas a Bíblia nunca te mandou estar nesse lugar. Eu sei que você acha legal estar dependendo de alguém, de alguma circunstância, de alguma pessoa, mas a Bíblia não te convida para esse lugar. Jesus está dizendo para ela: isso é uma vida miserável. Você vai ficar a vida inteira atrás dos outros para que eles possam te suprir. Você vai ficar o tempo inteiro atrás de alguma coisa para você ser suprido. E a gente pode fazer da igreja esse lugar. A gente pode fazer de uma liderança esse lugar. A gente pode fazer do nosso sucesso profissional esse lugar. A gente pode fazer dos nossos filhos esse lugar. Lutero dizia que nós somos uma fábrica de ídolos. Nós estamos procurando alguma coisa para idolatrar. E Jesus está dizendo: mas se você bebe dessa água, você volta a ter sede. O cântaro precisa ser alimentado. Mas ele diz: eu vou te transformar numa fonte. É uma mudança de natureza. Ele troca a perspectiva. Sabe o que acontece com fonte, gente? Eu sei que vocês estão numa região que deve ter mais contato que a natureza, porque lá em São Paulo está difícil. Eu lembro minha irmã, uma vez a gente foi para o interior, mostrei uma cabra para ela. Ela falou: que cachorro enorme. Mas quando você está falando de uma nascente, alguém aqui tem a brilhante ideia de dizer: pastor, vamos fazer uma campanha de arrecadação de água. Aí você fala: para quê, irmão? Porque está faltando água na nascente. A gente junta todo mundo e vai pôr água na fonte. Alguém põe água na fonte? Não, ninguém põe água na fonte. Se é uma fonte ou se é uma cisterna? Porque se você é uma fonte, você não devia ter expectativa que alguém colocasse água em você.
Você é uma fonte, você não está esperando que alguém coloque água em você. No mundo que a gente está esperando tanta aprovação dos outros, preguei aqui, quero ver se alguém vai elogiar. Quero ver se alguém vai elogiar. Eu não vivo com base no seu elogio. Estou aqui, quero saber se você... Não, quem é uma fonte não está esperando água de ninguém, está colocando água nos outros. É mais do que uma vida independente, é mais do que uma vida que eu não me importo com os outros. Muito pelo contrário, é uma vida que agora eu sigo. Eu me transformei numa fonte. Aí Jesus fala para aquela mulher: faz o seguinte, vai, busca seu marido. Ela fala para Jesus: eu não tenho marido. Gente, a mulher estava igual alguns artistas de hoje em dia. Tinha tido 5 maridos. Jesus falou: você disse bem, porque os 5 que você teve não são seus, e o 6º que você está agora também não é seu. 6 na Bíblia aponta para a plenitude do homem, para uma busca humana. O que Jesus estava dizendo para ela é: você buscou 6 vezes, você buscou de maneira humana máxima, e você não conseguiu encontrar. Você buscou em tudo que os homens podiam te dar, você procurou de todas as formas, com todas as forças, mas sabe o que Jesus está dizendo para ela? Você está diante do 7º homem. 7 na Bíblia fala da completude de Deus, da plenitude do que só Deus pode dar, de algo que só Deus pode ceder. Ele está dizendo: você está procurando de forma humana o que você não ia encontrar, mas agora você encontrou em Cristo que os homens não podem te dar. Até então, enquanto ela só procurou nos homens, ela era uma mulher rejeitada, que teve que buscar água meio-dia, sozinha. Ela está ali procurando água com um cântaro vazio. Mas agora Jesus está dizendo: enquanto você procurava nos homens, você só era uma mulher vazia, mas agora você encontrou em mim, você vai se tornar uma fonte. Ela volta para a cidade, ela vai ser um canal de transformação da cidade. Por que ela vai ser um canal de transformação da cidade? Porque ela se transformou numa fonte, que a perspectiva foi mudada. O que Paulo está dizendo é: nós nos sentamos na mesa da igreja, mas muitos estão preocupados só com o que podem receber. Muitos estão com uma perspectiva de um cântaro vazio, é só o que eu posso tomar. Mas ele está dizendo: mas a perspectiva do evangelho é que fomos transformados em fontes. A sua natureza não é de receber, é de dar. A sua natureza não é de tomar, é de entregar. A sua natureza não é do que podem te dar, é do que você pode servir. Aí Paulo está dizendo: as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque a gente vai com a perspectiva de receber. Vamos ser sinceros, você se arruma para uma reunião como essa, o que você pensa? Você olha no espelho, normalmente faz: espero que Deus fale comigo, espero que alguém profetize para mim hoje, ou que o louvor seja bom, ou que a palavra seja marcante. Você está com a perspectiva só de cisterna do que você pode receber. Sabe qual que é a perspectiva correta? Você se arrumar, olhar no espelho e falar: para quem que eu vou entregar uma profecia hoje? Não é quem vai ofertar na minha vida. Hoje eu vou lá para encontrar quem para ofertar. Não é quem vai me servir. Hoje eu vou lá para servir quem? Você entende como é uma mudança? Porque quem é fonte nunca está pensando em receber. A perspectiva não é do que eu posso receber. A vida dele não está baseada na vantagem que ele pode adquirir, mas do que ele pode entregar. E aí muda tudo. Mas Paulo também está propondo aqui, em segunda análise, que Cristo não é visto no pão comido. Cristo é visto no que você come, Cristo é visto no que você parte. Porque o espírito anticristo, quando o homem foi enganado pela serpente no Éden, você lembra, ele pegou o fruto, o que ele fez com o fruto? Tomou e comeu. Isso tem um símbolo espiritual. O Adão caído pega e come. Mas Paulo está dizendo aqui para nós, que Cristo na noite que foi traído, o que ele fez? Quando ele pega o pão, o que ele faz? Ele dá graças e parte. Por que ele parte?
Porque ele está mais preocupado em servir do que em se alimentar. Ele entende que a natureza dele é doar, não reter. Mas o Adão caído, ele pega o fruto e come. Por quê? Porque ele está pensando primeiro nele. A cabeça dele o tempo inteiro é ele. As motivações o tempo todo é ele. Ele. Mas o que Paulo está trazendo é: Cristo não pode ser visto no pão comido. Cristo é visto quando o pão é partido. Cristo é visto na doação, na entrega, na disposição. Eu tenho dito porque foi uma cena que me marcou muito. Outubro do ano passado eu fui ministrar numa igreja. E talvez você já recebeu presentes, ofertas. Essa foi a oferta mais alta que alguém já me deu. Eu desci do palco. Eu estava ali no final cumprimentando alguns irmãos, no final de um culto. E não era minha igreja, estava pregando numa outra comunidade. E eu vi vindo pelo corredor uma jovem. Percebi que ela tinha alguma deficiência motora, porque ela vinha andando com dificuldade. Ela veio com dificuldade. Quando ela foi se aproximando, eu percebi que ela estava chegando com dificuldade. Eu preparei o ambiente para poder recebê-la. Eu recebi ela. Quando ela chegou, eu percebi que ela tinha alguma deficiência na fala também. E ela falava com bastante dificuldade. E ela falou: pastor, estou muito feliz que você está aqui. Eu falei: querida, eu estou mais feliz. Ela falou: pastor, eu já te acompanho. E quando eu fiquei sabendo, eu já acompanho você, eu participo, você faz umas lives devocionais, eu participo das suas lives devocionais. Eu falei: querida, obrigado, você é uma das 4 pessoas que entra lá nas minhas lives devocionais, obrigado por isso. Aí ela falou: pastor, quando eu fiquei sabendo que você vim aqui, eu falei: eu tenho que dar uma oferta para esse pastor, porque sua vida tem me abençoado, seu ministério tem me abençoado. Aí eu já fiquei constrangido, porque é super constrangedor quando alguém resolve fazer isso. Eu falei: querida, não precisa, não vim aqui por causa disso, por favor. Não. Ela falou: não, pastor. Eu falei: eu tenho que dar uma oferta. Aí eu já fiquei todo constrangido. Ela falou: eu pensei, o que eu faço de melhor? Olha a cabeça dela. Ela falou: o que eu faço de melhor é um bolo, pastor. Aí à tarde eu fui no mercado para comprar os ingredientes para fazer um bolo para você. Ela falou: só que aí, pastor, eu peguei os ingredientes, mas quando eu fui passar no caixa, eu não tinha dinheiro suficiente para comprar os ingredientes para fazer o bolo. E aí eu não pude fazer o bolo. Ela estava com uma jaqueta, ela afastou a jaqueta, colocou a mão no bolso e tirou um pacote de bolacha. Falou: pastor, eu não pude fazer o bolo, mas eu trouxe um pacote de bolacha de oferta para você. E me entregou aquele pacote de bolacha. Foi a oferta mais alta que eu já recebi. Sabe por quê? Cristo não é visto no pão comido, Cristo é visto no pão partido. Aquela jovem tinha tudo para dizer: aqui eles é que tem que me servir. Alguém que tem que fazer alguma coisa por mim. Não é assim que a gente aprendeu? Não é essa mentalidade que a gente tem? Eu vou dar alguma coisa para alguém? Olha a minha situação, olha a minha necessidade. Mas ela resolve sair da sua limitação e dizer: eu vou partir o pão. Mesmo no meio da minha situação, eu vou me propor a dar. Eu vou me propor a repartir. Isso diz tudo na nossa vida. Você já viu, alguém já viu criança profetizando aqui? Criança orando? O que é mais marcante? Você vê um adulto profetizando ou uma criança? Uma criança. Por quê? Porque a criança tem menos. Quando a criança resolve repartir, Cristo é visto, que você fala: meu Deus, só pode ser Jesus. Quando você resolve repartir daquilo que Deus tem te dado, Cristo pode ser visto. Quando você resolve
romper a sua dor, quando você resolve romper o seu medo, quando você resolve romper as suas limitações. Eu sei que você acha assim, não, quem tem que repartir, pastor, é quem tem mais tempo, é quem é mais espiritual, é quem mais não sei o quê. Eu não sei quais são as métricas que você coloca, mas o fato é, quando você resolve partir, você quer que Cristo seja visto na sua história? Você vai ter que sair da posição de quem recebe, para entrar na posição de quem quer dar. Você quer que Jesus seja revelado na sua história? Você quer que Jesus seja visto na sua história? Você quer que Jesus seja contemplado na sua história? Você vai precisar sair da posição de quem só quer receber, para quem está dizendo, eu posso dar. Eu sei que você acha incrível receber uma profecia. Deixa eu dizer, o incrível é você poder ser boca profética na vida de alguém. Eu sei que você acha incrível receber uma oração. Tem algo mais incrível que receber uma oração. Sabe o que é? Orar por alguém. Eu sei que você acha incrível que... Não, eu acho que as pessoas deviam me dar atenção. Mais incrível do que esperar que alguém dê atenção para você é quando você se propõe a dar atenção para alguém. Por quê? Se você quer que Cristo seja visto na sua história, você sabe, tudo que a gente come nos mata. Adão morreu por aquilo que comeu. Tudo que a gente reparte multiplica. Isso vale para tudo. As comunidades ao redor do Brasil, ao redor das nações, elas têm uma minoria de pessoas que são fiéis financeiramente. Por quê? Porque são irmãos que estão lá, eles estão participando, eles sentam na mesa, mas eles não querem repartir o que receberam. Eles fazem parte, eles participam, eles estão lá envolvidos. Aliás, eles até exigem que tenha uma iluminação melhor, que o som seja melhor, que tenha uma refrigeração melhor, mas eles não querem repartir, eles querem a vantagem de ter, e isso vira um ciclo na nossa vida para tudo, porque aí depois você casa, e no casamento o que você quer? Você só quer a vantagem de estar casado. Aí você estabelece vínculos e o tempo inteiro você só quer, e aí Cristo nunca é visto na sua história. E qual que é o maior privilégio que alguém tem? É de Cristo ser visto na sua história. É alguém olhar para você e dizer, uau, isso aqui está muito parecido com Jesus. Isso aqui é uma expressão real de quem Jesus é. Isso aqui revela a beleza de Jesus. Esse abraço revelou a beleza de Jesus. Essa palavra, essa atitude, essa disposição revelou a beleza de Jesus. Você sabe, quando você parte o pão, você dá a oportunidade da beleza de Cristo ser vista em você. Eu estava no tempo de carnaval, estava em algumas viagens, e uma das viagens, eu estava com um grupo de missionários. Eles estavam falando sobre regiões que eles entravam, que absolutamente ninguém nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus, ninguém tinha tido contato com Jesus. E eles estavam falando, eu falei, como é que faz quando você chega num lugar que ninguém... Eu não sei se você sabe, mas tem regiões, não precisa de ir num país sem desenvolvimento, não. Nós temos 2 campos lá no Japão, menos de 1% da população é cristã. Um japonês nunca ouviu falar o nome Jesus, nunca. Você fala Jesus, ele vai te perguntar, isso é o quê? É uma loja? Ele não sabe. Agora você imagina, você está falando de um mundo desenvolvido, você imagina nessas regiões. Eu perguntei para eles, como é que vocês estão fazendo, qual é a estratégia que vocês estão fazendo para chegar num lugar para falar de Jesus, para um povo de outra língua, num lugar remoto, que não tem conhecimento de nada. Ele disse, a nossa primeira estratégia é que a gente chega com um grupo para passar alguns dias, e a gente serve toda aquela comunidade, a gente fica ali um tempo com aquela comunidade, a gente faz ação social com aquela comunidade, a gente se envolve, a gente transmite segurança para eles, e a gente serve Ele de todas as formas em amor, a gente ora por curas, e Deus cura, e ninguém se identifica, e na hora de ir embora, a grande pergunta deles é, quem vocês são? Diz quem vocês são. E eles dizem que na hora de ir embora, eles dizem, nós somos Jesus. Porque é a forma para que numa segunda visita, uma outra equipe missionária, quando for introduzir Jesus, de alguma forma já foi construída no coração deles, quem Jesus é. Eu te diria que isso está acontecendo o tempo inteiro na nossa história.
Na oração sacerdotal ele diz: Pai, a glória que tu me deste, eu estou repartindo com eles. Em toda a velha aliança, se você quisesse procurar Jesus, sabe aquele geolocalizador, aquele pininho que vai marcar? Se você quisesse procurar onde está a presença de Deus em todo o Velho Testamento, você teria que ir lá no tabernáculo, você teria que ir no santíssimo lugar, na tampa do propiciatório. Era lá que a presença de Deus estava. A glória de Deus tinha o endereço, estava em Israel, no santíssimo lugar, é lá que estava. Mas agora, em todo o Velho Testamento, esse é o lugar. Mas agora, nos Evangelhos, a Bíblia diz que o Emanuel é Deus que se move em 120 quilômetros quadrados. É o Emanuel andando pela terra, é Jesus tocando as pessoas. Se te perguntassem nos Evangelhos onde está a glória de Deus, a glória de Deus está em 120 quilômetros quadrados, mas o profeta teve uma visão. Ele diz: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra vai ser cheia da glória de Deus. Sabe o que isso significa? Quando Jesus foi para a cruz, ele estava dizendo: eu vou preparar morada. Ele estava dizendo mais do que estava indo preparar morada no céu. Ele estava dizendo para o Espírito: eu estou indo preparar uma morada. Ele estava preparando o nosso coração. E agora a glória de Deus que estava em Jesus, ele está dizendo: eu estou repartindo a minha glória com eles. Hoje, se nós formos pegar o geolocalizador, aonde está? Isso é para enlouquecer o inferno. Porque a glória que estava contida num homem, você entende? Esse é o poder da Páscoa. A glória que estava contida num homem agora, a glória está em nós. Quando você está entrando no seu trabalho, a glória de Deus está invadindo o seu trabalho. Lá na sua casa, você volta para a sua casa: pastor, ninguém é crente ainda. Espiritualmente a glória de Deus já invadiu sua casa. Você vai para a universidade, a glória de Deus está invadindo. Você vai para o seu emprego, a glória de Deus está invadindo. Você vai para a sua família. Por quê? Porque agora, quando nós olhamos, a glória de Deus está em nós, revelando a face de Jesus. E qual que é essa manifestação de glória? Não é Não tem nada combinado com o seu pastor, não. É só pelo fato que nos últimos 10 anos da minha vida eu pastorei a igreja local. O que Paulo está dizendo é: Cristo é visto quando você partilha o pão. Você quer revelar a glória de Deus? Então deixa a glória de Deus ser vista através de você. Deixa as pessoas tocarem o Jesus que está alcançando. Se a glória de Deus está lá, deixa a glória de Deus tocar as pessoas através da sua história. E aonde que a glória de Deus toca as pessoas? É quando você sai do lugar de comer para começar a partir. É quando você sai do lugar de dizer: eu vou sair das minhas limitações, dos meus medos. Esses dias os irmãos foram levar uma cesta básica. A senhorinha pegou a cesta básica e falou: aguarda aqui. Ela voltou e falou: estou dando o dízimo da cesta. Ela voltou com uns quilos de comida. Sabe o que é isso? É alguém que entendeu: eu não nasci para comer, eu nasci para partir. Aí todo mundo voltou chocado da visita, porque Cristo pode ser visto em quem tem um outro espírito.
Mas nós aprendemos a ter um espírito espiritualmente miserável, que está o tempo inteiro exigindo alguma coisa de alguém, o tempo inteiro tendo a desculpa de um avivamento coletivo. Eu me lembro, a gente faz vigílias da meia-noite às 6, aquela coisa, vigílias com 2, 3 mil pessoas. Eu me lembro no final de uma vigília, um jovem veio me cumprimentar, falou: pastor, que maravilha. Eu falei: glória a Deus, e que coisa boa. Ele falou: pastor, estou vindo para a sua igreja. Eu falei: por quê? Ele falou: não, porque na minha igreja meu pastor nunca fez uma vigília como essa. É mesmo? Na minha igreja não tem muito esse negócio de oração, pastor. Eu falei: Eu falei: então você quer vir para cá porque você está dizendo que o seu pastor não faz isso aqui? Ele falou: Perguntei: quantas vezes você fez isso sozinho? Ele falou: nunca fiz. Eu falei: está vendo como você é hipócrita? Porque a gente sempre está querendo colocar na responsabilidade do outro aquilo que a gente foi chamado para fazer. Aí eu estou o tempo inteiro querendo cobrar de alguém, de uma pessoa, de uma figura. E aí sabe qual que é o problema, gente? Já se relacionou com gente chata? Você conhece gente chata? Alguém conhece gente chata aqui? Ou você é a pessoa chata da vida de alguém? Gente seca é gente chata. Tem gente que dá até preguiça de conversar. Jesus amado. Sabe por quê? Que é um padrão espiritual interno. Alguém que está o tempo inteiro sugando. Que é um casamento que assim, difícil. É quando tem duas pessoas querendo sugar só. Mas você quer um ambiente de prazer que nós somos chamados a viver? É um ambiente onde nos transformamos numa fonte a jorrar. Aí nossos filhos querem estar com a gente porque tem água. Aí as pessoas onde estamos querem estar com a gente porque tem água. Elas não sabem exatamente o que tem, mas quando a gente chega tem uma vida que está transbordando. Aquela mulher até aquele dia ela só andava sozinha. Até aquele dia aquela mulher estava andando, ninguém queria ir buscar água com ela. O que aconteceu que ela volta e a cidade inteira quer andar com ela? É porque agora tem uma água sobrenatural que está fluindo através de você. Sabe o que eu quero profetizar sobre a sua história? Que tem uma água que vai fluir através da sua história. Tem uma água que vai fluir através do seu coração. Tem uma água que vai fluir através de você. Mas ele faz uma pergunta. Eu estou caminhando para encerrar. E a pergunta que Paulo faz é: não tendes porventura casas onde comer e beber? Minha mãe sempre disse: você vai para a festa, come antes, pra você não passar vergonha. Já viu quando um esfomeado senta na mesa, tem 5 pessoas para comer, ele quer comer sozinho? Não é feio, gente? Paulo está dizendo: nós estamos aqui na mesa da igreja, e ele está perguntando: acaso vocês não têm casa onde comer ou beber? Sabe o que Paulo está nos dizendo? É que a mesa da igreja não é a mesa para comer, é a mesa para partir. E talvez você venha aqui para comer por muito tempo. Eu quero te ensinar. Aqui não é o lugar de comer, aqui é o lugar de partir. Aí você fala: pastor, aonde eu vou comer? Em casa. Mateus capítulo 6, abre a tua porta, entra no teu secreto e o teu pai vai te ver. Qual o problema? Você não orou a semana inteira, aí você chega aqui e quer que o ministro de louvor resolva o problema em 3 músicas? Tem pessoas aqui que você não sabe nem o que é leitura bíblica, irmão. Você não sabe. E hoje você pode se arrepender diante do Senhor. Eu estou aqui para me colocar junto com você. Eu tenho uma menina de 10 anos lá em casa que ela não dorme sem ler a Bíblia. Se ela não matar os 3 capítulos dela, todo dia ela não dorme, não deixa ninguém dormir. Eu chego, a pergunta é: pai, já fez seu devocional hoje? E não é por religiosidade não, é por amor à palavra. Paulo está dizendo: sabe qual que é o nosso problema? É que você não lê a Bíblia em casa, aí você chega aqui e quer que alguém resolve em 50 minutos de palavra o que você não está disposto a fazer na sua casa. Você tem mais de 10 anos, você pode ser inspirado por uma menina de 10 anos. Paulo está perguntando, Paulo está olhando a mesa e ele está assustado. Já viu aquela festa que você fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui?
Paulo está olhando aquela mesa, ele está assustado, ele está falando, gente, só posso ter uma clareza, o pessoal aqui não come em casa. Por quê? Porque se comesse em casa, nós comemos na mesa de Deus e repartimos na mesa da igreja. Qual que deveria ser o nosso contexto? Você está comendo no secreto com Deus, quando a gente chega de forma coletiva, você tem alguma coisa para dar. Gente, quem tem intimidade com Deus, se você conhece alguém que tem intimidade com Deus, quem tem vida de leitura, de palavra, quando o cara recebeu tanto da semana, quando ele aparece no coletivo, fala, irmão, estava aqui pensando numa palavra, rapaz, esse versículo aqui está marcando meu coração a semana inteira, rapaz, eu sinto isso aqui. Quem tem essa mesa com Deus em casa, está dizendo, rapaz, eu estava orando, e ele está cheio o tempo inteiro. Por quê? Porque em Mateus capítulo 6, Jesus diz, entra quando você orar, vá, o pessoal está esperto aí, hein? Quem é? Que é isso, irmão? Fala aí. Quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu pai que está em secreto. A palavra secreto aqui no original significa tameon. Tameon significa tesouraria. O que guarda na tesouraria, gente? Riqueza. Jesus está dizendo, gente, sabe qual é o nosso problema? É que nós cobramos das pessoas aquilo que só Deus pode nos dar. É que você acha que você depende do seu chefe, você depende de Deus. É que você acha que você está dependendo de alguém que vai comprar alguma coisa da sua empresa, você depende de Deus. É que você acha que você depende de um relacionamento, você depende de Deus. Jesus está dizendo, vai para o teu secreto, essa é a mesa com Deus. Mas sabe o que acontece no secreto de Deus? Se você entrar na tesouraria de um banco, já tem muito dinheiro, mas você imagina na tesouraria de Deus. Sabe o que acontece na tesouraria de Deus? É que você diz assim, Deus, eu preciso de paz. Aí qual que é o problema? É que as pessoas vêm para a mesa da igreja querendo buscar paz nas outras. Ela chega e fala, não me cumprimentou. Estou sentindo que está tudo meio frio. Por quê? Porque ela está procurando a mesa errada. Quando você vai buscar paz na mesa de Deus, entra no teu secreto, fecha o teu aposento. Mas sabe o que acontece? É que lá no Tameon, na tesouraria de Deus, tem mais paz do que você foi buscar. Aí você chega lá, você precisava de uma porção de paz. Deus fala, não, vem aqui, eu nunca dou só o que você precisa. Eu estou te dando toda a paz que você precisa, ainda estou te dando um bocado de paz para você ir dar para alguém. Aí você entende que ao invés de ser alguém que vai ficar buscando paz, você encontrou paz, tem mais paz que você precisava, agora o que você faz? Você está repartindo paz. Eu preciso de recurso. Ao invés de ficar buscando na mão das pessoas, eu vou para o secreto com Deus. Deus dá mais recursos que eu precisava. E agora Ele está dizendo, eu estou dando para suprir suas necessidades. E para você ser um canal para a vida de alguém. E aí Paulo está dizendo, acaso nós não temos casas onde comer? Eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem rodado o Brasil e visto pastores como o seu, que tem tanto encargo, que preparou um ambiente desse aqui porque te ama, que ora por você, que cria estratégias, mas eu vou dizer para você, não tem nenhuma estratégia, nenhuma. Guarde isso aqui que um dia você vai estar diante de Deus, eu vou falar, Deus, eu falei. Não tem estratégia nenhuma, de igreja nenhuma, em lugar nenhum, que substitua, que resolva o coração de um crente que não quer ter vida de secreto. Não tem. Não tem. Aí tem irmão que fala, não, pastor, está faltando colocar não sei o que na igreja. Não, está faltando você orar. Não, acho que está faltando. E nada contra as estratégias, mas estratégia nenhuma vai substituir uma vida de devoção com Deus. Nenhuma. Nada. Mas por fim, Paulo vai dizer, na noite em que Jesus foi traído. É interessante, gente, que nós temos uma desculpa natural para não partir. E eu falo de mim. Qual que é a desculpa natural que nós temos para não repartir? É dizer, não, o momento da minha vida está difícil. Já aconteceu com você? Fala, pastor, nessa temporada da minha vida eu não vou servir não, porque está tão difícil as coisas. Eu estou passando por umas situações aqui tão complexas. Essa temporada da minha vida só me deixa aqui.
Deixa eu dizer para você, não tem base, se você quer ser curado, não tem base teológica para falar que tem cura com você no seu lugar. Não, pastor, eu estou passando umas situações lá em casa, na minha família. Pastor, eu estou com umas situações. Pastor, está acontecendo, eu fui decepcionado por alguém, um líder me decepcionou, um contexto aconteceu. Pastor, está muito corrido aqui nas coisas, eu só quero ficar na minha. A Bíblia diz, na noite em que Jesus foi o quê? Traído. Sabe, nós passamos por noites difíceis, sim ou não? Uma noite difícil talvez é um diagnóstico que o médico te deu. Uma noite difícil talvez é uma situação que você passou. Uma noite difícil talvez é uma traição. Uma noite difícil talvez é uma frustração com você mesmo. Uma noite difícil talvez foi um pecado que você cometeu. Nós passamos por noites difíceis. Mas qual que é a mentira do diabo no meio da nossa noite difícil? Você está numa noite difícil demais, não faz nada, fica paralisado, mas ficar parado não cura. A Bíblia diz que Jesus, Paulo vai narrar qual é. Você talvez lembre das noites difíceis, ou talvez você está no meio de uma noite difícil. Talvez você está no meio de um momento complicado no seu casamento, na sua casa. Talvez você está num momento complicado nas suas finanças. São noites difíceis. Mas das noites difíceis, a pior noite que já existiu na história foi a noite em que Jesus foi traído. Foi a noite mais dura, foi a noite mais injusta. Foi a noite que o plano, está todo mundo olhando. Ele é totalmente o homem. Se ele falha, todo o plano é frustrado. É a noite mais pesada. É o único justo que passou pela terra sendo injustiçado. Na noite em que Jesus foi traído. É interessante porque na noite em que Jesus foi traído, ele poderia ter dito, gente, a vida inteira eu servi vocês. A vida inteira eu me doei. Mas vocês sabem, acabei de ser traído, está muito difícil. Estava difícil ou não estava, gente? Ninguém aqui eu acho que suou gota de sangue já. Jesus estava com uma angústia tão profunda que a Bíblia vai dizer que no Getsemane ele vai suar gota de sangue. Jesus tinha tudo para dizer, hoje eu não sirvo ninguém, hoje cada um se vira, eu não vou mais me preocupar com ninguém, eu não vou mais resolver o problema de ninguém. Mas a Bíblia diz, na noite em que Jesus foi traído, o que ele fez? Ele pegou o pão e fez o que uma vez mais? Tendo dado graças, partiu. Sabe o que Jesus estava dizendo? A circunstância que eu estou passando não vai mudar a identidade que eu tenho. O que está acontecendo fora de mim não vai transformar a natureza do que eu tenho. E a Bíblia vai dizer então que na noite em que ele é traído, ele continua com a disposição de dizer. Deixa eu falar, você quer romper sua dor mais fácil? A maneira mais prática de romper sua dor é quando você se propõe a partir. A partir no meio da sua dor, é quando você fala, eu vou partir. Olha aí, o Espírito está pairando sobre nós. Gente, coisa linda. Interior, coisa linda mesmo. Eu morro de medo de borboleta. Não, mentira. Mentira. Não, meu medo de borboleta não dá, né, gente? Na noite em que ele é traído, olha aqui para mim, a borboleta não tem problema. Na noite em que ele é traído, ele se propõe a partir, a continuar partindo. Sabe, eu quero orar com você. Muitos de nós têm sentado na mesa com uma perspectiva errada. Muitos de nós têm conduzido a sua vida com a perspectiva errada. E o que Paulo está dizendo é que é uma vida assim, ela faz mais mal do que bem. Uma vida nessas expectativas humanas faz mais mal do que bem. Uma vida que está baseada o tempo inteiro esperando o que os outros vão fazer faz mais mal do que bem. Uma vida que o tempo inteiro eu estou condicionado a quem vai me servir. Não, essa não é a pergunta do Evangelho, quem vai me servir.
A pergunta do Evangelho é: quem eu posso servir? Minha vida pode ser útil para quem? Numa comunidade como essa, a pergunta é: como que eu posso partir o pão aqui? Como que eu posso servir com a minha história? Como eu posso usar os meus dias? É a gente sair do nosso ambiente de dor, é a gente sair dos nossos esconderijos e dizer: eu quero que Deus use a minha história, eu quero que Deus use. E Paulo está dizendo, na noite em que Jesus foi traído, Jesus continua partindo, para que o Pai seja revelado na beleza do Filho. Você quer que Deus seja revelado na sua história? Começa a partir o pão. Você quer que Deus seja visto na sua história? Para de ser uma cisterna que está esperando que alguém coloque água. Começa a compreender, tem uma fonte jorrando do seu interior. Sabe, eu concluo para a gente orar. Esses dias Deus ministrou muito sobre cura no meu coração. E eu tenho uma filha de 10 anos e ela falou: pai, vou abrir uma empresa. Falei: legal, empresa do quê? Falou: vou abrir uma empresa de pulseiras. Eu estou aqui até com uma pulseira da empresa dela. E aí a mãe dela saiu, comprou uma caixa de pulseiras, colocou lá todas as coisas, as miçangas diferentes, as pulseiras, os fios, toda aquela coisa, montou. A empresa dela inteira estava concentrada numa caixa. E aí nós fomos viajar. E uma das viagens que nós fomos fazer para o interior, a gente levou um casal de amigos com a gente, e eles têm um filho de 3 anos. E o filho de 3 anos se encantou com a empresa dela, que batia na caixa, fazia barulho. E aí você imagina o que aconteceu. Estava uma noite, uma das noites que a gente estava lá, estou no quarto, daqui a pouco eu escuto um barulho, pá! A empresa dela tinha ido para o chão. Aí eu saí correndo, cheguei, tinha acabado de acontecer, eu não sei quantas miçangas tem, mas a gente passou 6 adultos, umas 4 ou 5 horas pegando miçanga a noite inteira. Eu olho para minha esposa olha para mim, os adultos ali se olham. Aí os pais da criança estão constrangidos, porque a criança acabou de derrubar a caixa de uma outra criança. E aí a gente olha para minha filha, aí ela dá uma suspirada, ela: acontece. Aí já foi uma reação, aí depois ela quebra o gelo. Ela falou: essa é a vida do empreendedor brasileiro. Aí nós estamos ali, ela quebra todo o gelo, a reação, por mais que... Mas eu e a mãe dela, e ela ajuda a pegar, ela quebra o gelo, está todo mundo constrangido, e ela torna a coisa leve, a gente fica ali pegando pulseira, miçanga, e a gente passa a parte da noite pegando miçanga. Quando eu entrei no quarto, Deus falou para mim: você entendeu? Eu falei: o quê? Ele falou: você vai agora patrocinar ela. Quando voltar para a cidade, você vai dizer para ela que ela pode comprar o que ela quiser, que agora ela tem um patrocinador na empresa. Porque foi a forma com a qual ela reagiu. E Deus me disse: não importa o que fizeram com a sua caixa, importa o que você vai fazer com o que fizeram com a sua caixa. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tende a parar no que fizeram com você. O ponto da sua história não pode ser o que fizeram com você. O ponto que define a sua história não pode ser o que fizeram com você. A traição que te fizeram, a vergonha que te fizeram passar, a falta de paternidade que você teve. Não é que Deus desconsidera a nossa ferida, mas você não pode parar no que fizeram. Você não pode acabar. E aí, Deus começou a ministrar o meu coração. Cura. Quando Deus nos cura,
Não é simplesmente você dizer: ai pastor, eu não tive pai, mas hoje eu estou bem, estou legal, estou resolvido. Pastor, eu tive um trauma com liderança, mas agora eu estou sentado aqui, está tudo bem, eu estou na minha agora, está tudo legal, já resolvi, mas eu estou aqui na minha. Não, cura, de fato, do Evangelho, é você poder fazer por alguém aquilo que não fizeram por você. Sabe o que é a cura do Evangelho? Se você não teve pai, você não vai parar nessa história. Você vai ser o pai que não deram para você. Você vai poder ser o pai, e é isso que é a cura do Evangelho. É alguém sendo pai sem ter tido pai. A cura do Evangelho não é você dizer: eu fui frustrado com liderança, pastor, e agora eu vou ficar aqui sentado o resto da vida na minha. Não, a cura do Evangelho é você dizer: se alguém me frustrou um dia, agora eu vou ser um líder para alguém que nunca foram para mim. A cura do Evangelho é dar para alguém aquilo que não deram para você. Me traíram, pastor, então eu vou ser o amigo que não me deram. Eu vou ser o marido, eu vou ser o pai, eu vou ser aquilo. Essa é a cura do Evangelho. Por isso que Paulo está dizendo que Jesus, no meio da sua maior dor, ele diz: eu vou romper isso aqui, e eu vou partir o pão. Eu quero orar com você, porque a promessa de Jesus para aquela mulher é: se você crer, tem um rio que vai começar a fluir. E aí você não vai depender mais de nada, nem de ninguém. E esse não depender de ninguém não é para que você se torne arrogante, indiferente, individualista. É que agora você não depende que coloquem. Você só tem uma necessidade de dar. Porque você está recebendo tanto de Deus, que agora você está dizendo: eu quero usar a minha história como um canal para quem está ao meu redor. Você quer ser mais usado por Deus? É só você parar de pensar em comer e começar a pensar em partir. Eu quero orar com quem quer colocar o seu coração para dizer: Senhor, eu quero, usa a minha história. Se o pessoal da banda quiser vir aqui, é interessante porque eu digo que Jesus tinha uma mania esquisita. Qual que era a mania esquisita de Jesus? Tudo que você coloca na mão de Jesus, que Ele faz? Pai, graças eu te dou. E o que Ele faz? Reparte. A mania esquisita de Jesus é que tudo que você põe na mão de Jesus, Ele dá graças e reparte. Se você colocar a sua vida na mão de Jesus, sabe o que Ele faz? Pai, graças eu te dou pela vida do Dene. Agora a vida do Dene não é mais dele. Ele reparte. Você quer colocar a sua família na mão de Deus? Você fala: Senhor, está aqui minha família. E fala: graças eu te dou por essa família. E agora Ele reparte sua família. Para quê? Para que a sua família seja bênção na vida de outras famílias. Você compra um carro e fala: Pai, graças eu te dou pelo meu carro. Aí Deus pega o seu carro e faz o quê? Reparte. O apóstolo Paulo diz: eu carrego as marcas de Cristo. Sabe o que é carregar a marca de Cristo? É que tudo que Paulo tinha estava marcado por gente. Tinha aspecto de doação, de partilha, de repartir. E o caminho da maturidade é o caminho do repartir. É o caminho de falar: não quero viver para mim, eu quero viver repartindo. Você deseja isso? Você conseguiu entender o que eu preguei? Você entendeu? O Senhor nos livre da mentalidade de quem recebe. O Senhor nos ensine a dar. E sabe o que é mais lindo? É que a natureza que Cristo plantou em nós é uma natureza doadora. Em João 7,37,
No último dia da festa, ele se põe em pé. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não vá aos outros, não procure nas pessoas, não vá procurar nas coisas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que crê, do seu interior, o que vai começar a acontecer? Fluirão rios de águas vivas. Diz respeito à sua natureza. Agora isso começa a transbordar. Agora Cristo começa a ser visto na sua história. Agora você rompe a sua limitação. Agora alguém olha para você e fala: uau! Aí a sua história pode marcar alguém, como daquela moça marcou a minha vida. A sua história pode marcar as pessoas que estão ao seu redor. A glória do Filho pode ser vista em você. Tem uma água que quando as pessoas se aproximam, e as pessoas estavam olhando dizendo: mas não era essa a mulher que tentava arrancar tudo de todo mundo? Não era essa a mulher que foi casada por 6 vezes? O que aconteceu com ela? Agora tem uma água que está fluindo dela. E agora a vida dela se tornou uma vida que serve aos outros.